Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa tarde. Estamos aqui em nosso programa de entrevistas, agora não mais à noite, todos os sábados, sempre ao meio-dia, é o novo horário das nossas entrevistas. E hoje eu estou aqui com alegria imensa, uma satisfação no coração de receber o meu querido amigo Eri Lopes, divulgador, estudioso, pesquisador, o responsável pelo portal Luz Espírita, e também o Eri é músico. O nosso tema da tarde de hoje é a música e o mundo dos espíritos. Então, uma temática maravilhosa que a gente vai tratar aqui com o Eri. Meu querido, eu vou iniciar a reunião, Eri, elevando o pensamento a Deus. Então, nesse momento, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita pela oportunidade, junto com o Eri Lopes, de conversarmos sobre a música celeste, a música terrestre, a missão da música, o seu poder terapêutico. Então, nesta tarde de assuntos e informações valiosíssimas para os nossos irmãos que admiram o nobre, o bom e o belo. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa entrevista da tarde de hoje. Meu querido Eri Lopes, tudo bom, Eri? Boa tarde, como vai você? Olá, Bruno, meu querido. Uma grande satisfação participar do teu programa mais uma vez. Nossos cumprimentos a todos que estão nos ouvindo nessa tarde, aos que vão ouvir depois, porque o vídeo fica no YouTube, felizmente, aí, mundo afora, né? Nos seus diversos fusos horários. Então, prestigiando esse teu canal tão importante hoje para a divulgação do Espiritismo. Prazer enorme, esperamos estar contento aí da expectativa dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Eri, querido, a gente vai iniciar aqui esse papo sobre a música e o mundo dos espíritos. Eri, eu confesso a você que eu fiquei pensando, se eu começava, vou usar as palavras entre aspas, né? Do profano para o sagrado ou do sagrado para o profano. Me permita me expressar assim, eu escolho a minha, a gente partir do sagrado para o profano, não é? Então, meu querido Eri, a gente aqui vai conversar sobre pontos de doutrina, informação do mundo espiritual, autores que eu e você, a gente gosta muito, mas, Eri, eu queria ir para a Revista Espírita de março de 1869, né? Aquela mensagem maravilhosa de Rossini, a música As Harmonias Celestes. Né? Eri, que importância tem aquela mensagem de Rossini na Revista Espírita de Kardec? Olha, primeiramente, mais do que uma entrevista, né? Eu espero que seja uma conversa mesmo, porque você também é um grande estudioso da doutrina e está livre aí para dialogar, conversar sobre essas ideias aí que nós estamos oferecendo aqui, né? Não somos nenhum professor de espiritismo, somos aprendizes. Eu faço uma partezinha só. Pois não. Então, essa mensagem, essa mensagem do Rossini também vai aparecer no Obras Póstumas, né? E lá em Obras Póstumas tem um artigo anterior, chama-se Música Celeste, preparando aí para o desenvolvimento da música espírita. O que é a música espírita? Que Allan Kardec pergunta a Rossini, né? O Allan Kardec faz a evocação do recém-desencarnado, o Rossini, que foi um talentosíssimo maestro, compositor de música erudita italiano, fez muito sucesso em seu tempo, era muito aclamado, muito querido. E é interessante que o Rossini aparece na primeira mensagem, agradecendo o convite, mas dizendo, olha, recém-desencarnado, eu sou apenas aqui um aprendiz aqui, tamanha a diferença da música do vosso mundo, né, da Terra,
para o mundo, para a música feita no plano espiritual. E aí ele diz, eu, Rossini, que fui mestre na Terra, aqui no Passo de um Mero Aprendiz. Vou estudar melhor, vou me preparar, e numa outra oportunidade, quando tiver um conhecimento mais substancial, voltarei para falar. E aí, numa segunda oportunidade, lá vem o Rossini falar e fazer uma apresentação maravilhosa sobre o que ele chama de música espírita, que aí ele diz, na verdade, lá ele se chama de harmonia. É muito importante essa palavra. E você, no começo aqui do programa, você falou, né, do nobre, do belo, do bom e do belo, que é o conceito do cosmos dos filósofos gregos, que Rossini chama de harmonia, porque o que significa a palavra cosmo mesmo, na filosofia, é harmonia. E o que é harmonia? Nada pode ser bom se não for belo. E o nada belo pode ser belo se não for bom, se não for justo, se não for de uma grandeza divina. E aí nós vamos encontrar realmente nessa mensagem uma explicação. Obviamente não dá para a gente desenvolver aqui. Vamos deixar o convite para o pessoal ler essa passagem, né? Ou na Revista Espírita ou em Obras Póstumas. Mas, assim, fazendo um resumo bem rápido mesmo, né? O que é a harmonia no plano espiritual, né? Eu costumo dizer, pelo que aprendi, assim, as mensagens que nós escolhemos é o seguinte: no plano espiritual, os espíritos evoluídos, eles não falam, eles não conversam, eles musicam. E lá no plano espiritual, tudo que você pensa, qualquer manifestação sua, tem cor, tem cheiro, tem luz, tem vibração, né? E tem música, né? Tem som. Então, o Rossini faz essa apresentação, então, trazendo esse panorama de que a mensagem elevada do plano espiritual, que é música, é uma coisa que envolve a pessoa e cria toda uma atmosfera positiva. E aí Rossini vai desenvolver essa ideia, dizendo que a música na Terra é um mero espelho, né? É um reflexo um rascunho muito mal feito do que é a música celeste. Mas ainda assim, a música ela tem a função de ser arrebatadora, de levar o espírito a desejar esse posto mais alto e querer emular-se, querer procurar se elevar, crescer em direção a esse nível, né? Então, você vai vendo a gradação, o convite feito para que nós possamos evoluir o nosso gosto musical, procuramos buscar esse nível elevado, superior, para que nós possamos, então, ficar mais perto dos espíritos evoluídos, aprender com eles, desenvolver a nossa própria musicalidade. Então, aqui vai um recado muito simples. É isso que o Rossini quer dizer. Olha, se você quer ser um espírito evoluído, você tem que evoluir músico também. Você vai ter que ser músico. Então, todo mundo que ainda tem uma certa resistência a isso, vá se preparando. Temos que ser, então, músicos, temos que buscar musicalidade, temos que buscar as coisas belas que a música traz, porque essa música nos arrebata e nos promove a nossa própria evolução, como deve ser, aliás, a aplicação da música na Terra, né, tem como essência maior buscar o desenvolvimento dessas sensibilidades e projetando, então, um nível superior de consciência para que nós possamos sempre nos manifestar bonito. Olha, como é bom a gente assistir uma palestra em que a pessoa fala bem, né? Tem uma oratória bem desenvolvida. Não apenas falar bonito, claro, tem que falar com substância, com conhecimento, ensinar coisas boas, mas a beleza, a plástica da coisa também envolve, agrada, né? O Divaldo Franco já seria sensacional se ele apenas falasse as coisas tão bem como as ideias que ele coloca. Mas, além de tudo, ele tem toda uma plástica na voz. Então, imagina isso musical, feito com música. Então, é esse envolvimento maior para esse movimento que a música nos convida. E, então, é para isso que nós, então, fazemos, assim, com muita alegria, a divulgação da música no sentido mais elevado, né? Ele, querido, nessa mensagem da Revista Espírita, Rossini diz o seguinte, né? Porque tantos músicos e tão poucos artistas, tantos compositores e tão poucas verdades musicais. Aí eu queria saber de você, esses tão poucos artistas e tão poucos os que trazem a verdade musical, seriam esses grandes músicos
aqui na Terra, médiuns da harmonia celeste, Eri. Exatamente, é isso. Kardec, aliás, o Rossini diz a Kardec, né, que o papel do músico na Terra é o de médium, né? É de promover, de levar uma mensagem. Porque aí envolve uma coisa que depois o André Luiz vai desenvolver bem, né? Que a composição musical, ela também está recheada, ali nela está embutido energias positivas. Então, toda vez que um compositor escreve, compõe ali a sua peça, ele coloca ali os seus sentimentos, as suas potencialidades, ele, vamos dizer assim, deixa impregnado na composição dele todas as suas energias, que podem ser boas e podem ser más, dependendo da qualidade do músico e o endereço, o significado que ele vai dar, a aplicação que ele vai fazer da sua composição. E toda vez que essa música é reproduzida, então ela tende a semear a desenvolver os germes daquelas energias que foram impregnadas ali originalmente pelo compositor. Então, é sim, por isso que a música ela tem esse efeito de ter um papel de arrebatamento, né? Ele conduzir as pessoas. Realmente, a música, ela conduz as pessoas, ela tem essa influência. Nós chamamos de influência, né? O que significa a palavra influir, o verbo influir. Né? Fluxo quer dizer, seguir um fluxo, um caminho. E esse quer dizer, modificar o fluxo, interagir sobre esse fluxo, alterando para uma outra posição, para lá, para cá. Então, existe o fluxo natural e você vai e interfere. A música tem esse poder, e de um poder incrível. Né? Tem um ditado antigo que as pessoas falam, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em coração endurecido, meu amigo, palestra não chega, livro espírita não passa nem perto, oratória nem vai. Mas às vezes você usa uma música, você cativa ele com a arte musical e aí vai quebrando ali as resistências até chegar no coração. Então, primeiro você vai ferir a emoção do sujeito, para depois chegar a mensagem. Né? Esse é o sentido que o Rossini aplica usando a música como um instrumento de mediunidade. Eri, saindo agora de Kardec, vamos para um grande apóstolo de Kardec, né? O querido Leon Denis, que eu adoro o Leon Denis. Ele, tenho certeza que você conhece e gosta muito. Essa obra aqui, O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. A gente está tratando sobre a música, embora quem puder ler, leia, porque Leon Denis trata aqui da pintura, da arquitetura. Então, é uma obra impressionante. Ele aqui trata, inclusive, da música no momento da morte, como Bozano também tem uma monografia, a música celeste, né? Música transcendental. Bozano é música transcendental. E o Denis conta muitos grandes músicos. O Liszt, Franz Liszt, quando desencarnou, todos ouviram no ambiente uma música transcendental, né? O Goethe, o grande poeta e pensador alemão também, todos ouviram no ambiente, mas isso no momento da morte, né? Mas o Leon Denis tem um capítulo aqui, Eri. Agora, eu queria que você falasse aí com tua bagagem, teu sentimento. Ele diz que a música tem um poder terapêutico. Que poder terapêutico é esse que a música traz para a gente, Eri? Poderíamos lembrar a história de Davi, né? O menino da harpa lá, o único que efetivamente conseguiu, vamos dizer, amenizar as dores do rei lá, do rei de Judá, que tinha contratado os melhores médicos de todos os tempos e de seu tempo, e tinha feito 1001 peripécias e não conseguia nenhum alívio, né? Porque a gente sabia que ali era uma dor, a enfermidade ali era moral, né? Então, e o Davi, com a sua harpa, com a sua simplicidade, encantou a todos, e resultado disso é o livro dos Salmos da Bíblia, né? Os Salmos são os cânticos inspirados em Davi e Salomão, né? Então,
a força curadora da música é uma coisa concreta, né? Existem pesquisas científicas que hoje comprovam que vão fazer análises através da neurociência da atuação da música no efeito físico mesmo. A música, dependendo da sua qualidade, ela vai afetar na produção de certos hormônios da sensação do prazer, do alívio, da satisfação e também da vitalidade. Então, isso são pesquisas concretas. E o Leon Denis, nesse livro sensacional, ele vai falar uma coisa importante, né? que a música como vamos dizer, um instrumento de educação à sensibilidade. E aí onde a coisa funciona de verdade. O que é a sensibilidade que o Leon Denis quer dizer? É que você precisa sentir as coisas, não apenas saber, né? Ele, antes desse livro, ele já tinha escrito aquele clássico maravilhoso, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? E quando ele fala dor, é que ele diz assim que nós precisamos, a dor é um instrumento para ensinar a sensibilidade, despertar para a sensibilidade. E aí, quando ele vai chegar nesse livro, o Espiritismo e a Arte, ele vai falar que as artes, mas sobretudo a música, porque é a mais acessível, né? Ela tem um efeito de desenvolver ainda mais potencialmente as capacidades sensitivas, né? De todos os sentidos. Isso ele está falando assim, ó, até dos próprios sentidos físicos, né? Da audição, você começar a escutar melhor, você começar a até enxergar melhor, sentir o paladar, né? Hoje em dia nós vivemos uma pressão do dia a dia e às vezes a gente só engole a comida e você perde aquela sensibilidade, você não exercita a sensibilidade ali do paladar e você não tem mais aquela capacidade de desenvolver, saber o que você está comendo direitinho ali, porque você, naquela correria, você perdeu esse exercício de sensibilidade. E aí, muitas vezes, é precisador, né? Você precisa ficar cego para aprender a escutar, para poder desenvolver outras capacidades sensitivas. E isso porque também, quando você desencarna, o seu perispírito também precisa desenvolver as suas sensibilidades. E essas sensibilidades, esses sentidos físicos mesmo, eles ajudam a você desenvolver a sua própria inteligência, porque a sensibilidade é um tipo de conhecimento. Tem gente que pensa que sabedoria, conhecimento, é só o conhecimento das letras. Não, é o próprio sentido. Você tem que aprender a sentir as coisas. E isso também é até um treino para desenvolver a mediunidade. Se quer desenvolver a mediunidade, você precisa desenvolver as suas sensibilidades, aprender a sentir o toque, o tato espiritual de perispírito para outro. Então, Leon Denis fala com muita importância que num primeiro momento, no estágio primitivo, a dor que vai despertar os sentimentos. Mas quando você está mais elevado, aí vem as artes. Então, quando você escuta, por exemplo, uma música bem composta, você tenta interpretar ali os ritmos, as notas, os timbres, né? A variação do volume, do agudo, grave, agudo, do alto, do baixo ali em termos de volume. Aí você vai sentindo que instrumento está tocando aqui, que instrumento está tocando ao fundo, aqueles sons entrecortados nas notas que formam a harmonia e depois a melodia por cima. Então você tem que despertar esses sentimentos, aliás, essa sensibilidade, que é uma forma de despertar sentimentos. Você vai tentar interpretar as coisas. Quando você observa um quadro de belas artes, você vai tentar descobrir ali naquelas nuances de cores, naquele meio termo de uma cor para outra, aquele jeito que o pintor clássico põe aquele. Então, toda vez esse exercício de observar uma obra de arte, observando o detalhe das coisas, né? Isso desenvolve a nossa inteligência e os nossos sentimentos. Você começa a sentir que aquelas cores ali, ela tem só um significado. Ela não quer só representar, desenhar uma coisa. Ela quer passar um recado, ela quer passar emoção. Então, você vê um quadro que muitas vezes tem uma pintura um tanto assim, escurecida, ela passa um ar de tristeza, ou quer despertar um certo nostalgia,
nostalgismo, alguma coisa. Quando é uma cor mais colorida, assim, é para despertar uma certa alegria. Isso tem todos esses detalhes. Você observa uma escultura, por exemplo, de Michelangelo, você vai olhar o detalhe da escultura. Não é você ver, olhar uma estátua, é o homem. Não é só isso. Olha o detalhe por detalhe. Esse exercício de você observar a peça da obra de arte, não é só para você apreciar a coisa assim, mas é um exercício para despertar a própria inteligência, a capacidade de você observar as coisas, a observação e também os sentimentos. Você começa a sentir as energias que estão ali naquele todo, né? Nem todo mundo tem a psicofonia, né? Aliás, a capacidade de sentir as energias que estão nas coisas. Até me fugiu a palavra, né? Psicometria. Psicometria, exatamente. Então, mas caminhamos para isso, para começar a sentir as energias que estão impregnadas nas obras de artes. Você pega um quadro espetacular, como a pintura da Santa Ceia, né? Então você olha ali aquela coisa ali, começar a despertar. Quando você desenvolver sensibilidades, você vai começar a viajar na história, naquele sentido ali, e você acaba desenvolvendo ali um princípio, uma espécie de ensaio para a própria mediunidade ou o desenvolvimento das capacidades psíquicas, né? Mediúnicas ou mesmo anímicas. Então, é esse toque de sensibilidade que o Leon Denis nos convida a fazer o exercício através da arte. Meu querido Eri, eu fiquei feliz de você tocar nesse ponto que a música desenvolve a sensibilidade. Eri, eu vou dizer aqui uma coisa a você, e o pessoal, os Kardec estritos, que me perdoem, né, porque eu vou fazer uma citação. Eu tenho no meu celular, meu querido Eri, um aplicativo da Rádio Esotérica FM, não é? Por isso que eu estou brincando com os Kardec estritos, que é a palavra esotérica, né? Mas não é nada demais, é uma rádio musical. E ela tem, Eri, música clássica, tem New Age, você escolhe a sintonia, e tem cantos gregorianos. Já há muito tempo, Eri, de noite, fim de noite, quando eu vou ler, eu coloco o celular na barriga e boto os cantos gregorianos baixinho, e eu acho que eu leio melhor ouvindo os cantos gregorianos. É impressionante. Quando eu tento... Porque desenvolve as sensibilidades. A sensibilidade, você falou aí disso, né? Isso é a mais pura verdade. Se eu desligar o celular, não é a mesma coisa. Eu já me acostumei. Coloco o celular na barriga e fico ao embalo. Então, é uma maravilha. Mas, Eri, como eu lhe falei, a minha proposta de trabalho da gente aqui hoje era do sagrado para o profano, né? Aí vamos descer na escadinha para atingir a todos, né? Aos gostos que também a gente precisa levar em conta, né? Meu amigo, aí vamos para André Luiz, né? Você conhece a obra de André Luiz? Semana passada tivemos aqui o querido Jorge Hessen, que fez um passeio maravilhoso, né? Com categoria, mostrando o valor da obra desse grande espírito, às vezes tão desprezado pelos Kardec estritos, né? Então, meu amigo, em nosso lar, o André Luiz escreve aquele Campo da Música, não é? E você se lembra ali, ele fala que nos arredores daquele grande campo, você encontrava também as músicas de caráter regional, não é? Que ali são espíritos ainda recém-desencarnados. Só que o André Luiz descreve que quanto mais se dirigia ao centro deste grande campo da música, aí sim a música assumiu o caráter de universalidade e sublimidade, não é? A minha pergunta, Eri, que é uma pergunta de transição para a gente entrar até na questão do teu artigo, não é? Meu querido Eri, no mundo espiritual também encontramos essa diversidade musical, Eri? Sim, obviamente. Como eu digo, tem uma gradação, tem uma escala de gradação. Então, você, no princípio das coisas, lá na infantilidade do espírito, você tem que ensinar o beabá. Então, você vai também usar uma música, digamos assim, mais simples,
e vai sofisticando ao longo do tempo. Então, as músicas, ela tem por essência despertar as sensibilidades, não é verdade? Então, vamos despertar primeiro, vamos dizer, as coisas mais simples e até chegar no sagrado. Mas como é que você vai apresentar para uma pessoa que está lá no princípio, no ABC, você vai apresentar as grandes peças de oratórias? Não faz sentido. Então, é sempre gradativo. No plano espiritual, como Kardec diz, há uma diversidade infinita de espíritos em qualidades diversas, então, que tem uma hierarquia, tem um nível de evolutivo aí diferenciado. Então, os espíritos, com sabedoria, eles vão trabalhando. Então, a música ela vai despertar sensibilidade do seu sentido. Em algumas situações, então, não faz bem a gente lembrar um ente querido, né? Mesmo que doa a saudade. Então, vem lá a nostalgia. Todas essas músicas nos elevam, então, também para o sentido de querer bem as outras pessoas. Nós temos aí a música romântica, a música afetiva, no sentido carnal, tem. E também é uma forma de despertar essa sensibilidade, né? Então, nós estamos ensaiando o amor, nós não amamos ainda, nós não sabemos o que é amar. Amar é uma coisa muito superior. Nós estamos ensaiando, então nós temos aí diversos casos estranhos de amor, né, pessoas que chegam até matar os outros, supostamente por amor. É um tipo de amor também, porque senão ele não ia matar, ele tem uma preocupação, ele quer a outra pessoa também. É um tipo primitivo ainda de amor. Então, todas essas músicas, elas também nos ajudam a despertar esses sentimentos, mas, é claro, com um compromisso de sempre procurar melhorar. Então, você já teve um entendimento melhor, já vai sublimando. Então, tem aquela música que nos faz o amor à pátria, o apego à pátria, ao local, né? Então, eu sou nordestino. Quando eu ouço um bom forró, uma boa música que me lembra lá a minha infância, é uma coisa boa, uma nostalgia boa, né? Depois eu sei que eu não sou exatamente paraibano, eu nasci paraibano, amanhã eu posso ser africano, japonês, em qualquer lugar, mas eu vou conservar esse amor à minha terra e às outras terras. Então, isso é uma forma de despertar. Você começa aprendendo a amar o seu lugar, a sua família, mesmo que um princípio de orgulho, de vaidade ou de egoísmo aqui e ali, mas é um princípio de desenvolvimento, né? Então, você tem, por exemplo, você tem paixão por um time de futebol e você é um ensaio, você está aprendendo a amar alguma coisa, né? Então, você precisa desses ensaios e aí depois você vai sublimando, né? Você vai desenvolver um amor não apenas para o seu bairro, não apenas para a sua cidade, não apenas para o seu time, você vai desenvolvendo o amor fraternal, não apenas para o seu filho, tem que amar o filho dos outros, mas é uma graduação, sempre graduando. Kardec sempre teve esse cuidado de respeitar a graduação das coisas. Agora, sempre apontando, a gente tem que sempre ter um rumo, ter um caminho para frente. Então, mesmo as músicas ditas profanas, ela tem a sua função também de despertar sentimentos. Agora, sempre nós temos que ter o cuidado de procurar direcionar esses sentimentos e sempre sublimar essas nossas caminhadas aí evolutivas, né? Então, Eri, me diga uma coisa. Quando eu conheci você falando, sou da Paraíba, de Garaci, gosto de forró. Meu amigo, aí, Eri, a gente teve uma similitude de gostos musical, mas do cancioneiro popular. Tá? Eu e o Eri, a gente comentou que a gente gosta de Noite Ilustrada, né? O Levanta, Sacode a Poeira, da Volta por Cima, do querido Adilson Ramos, né? Detém o tempo, eu te peço, faz essa noite perpétua, né? E por aí vai. Eri, querido, porque o grande Milton Nascimento, o Bituca, né? Ele diz uma coisa coberta de razão também, né? O artista tem de ir aonde o povo está. Então, daqui a pouquinho eu vou entrar numa questão mais grave dessas influências musicais negativas, mas nesse primeiro momento, o cancioneiro popular da música romântica, outro grande autor que eu e Eri gostamos muito, Lupicínio Rodrigues, né?
sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um trouxa qualquer. O Lupicínio, aquela música de um romantismo adolescente. Eu lhe pergunto, claro que não no sentido que a gente deve buscar a música sublime, a música celeste, como eu falei, os cantos gregorianos, né? Mas essa música que embala para um sentimento nobre, mesmo do amor romântico, desse cancioneiro popular, isso é válido também, não é, Eri? Sim, sim, isso é válido. Dentro do processo de desenvolvimento das sensibilidades, como eu disse, projetando sempre a sublimitude, né? Então, você tem que considerar sempre peça a peça, né? Então, por exemplo, você tá um exemplo aqui muito clássico, um conhecido de todos nós. Temos Roberto Carlos, ele tem músicas, podemos até chamar de músicas sacras, né? Porque ele canta muitas músicas religiosas, com temática religiosa, né? Mas também cantou umas besteirinhas por aí, né? Então, muitas vezes você tem que fazer a separação do joio e do trigo. Nós não vamos jogar Roberto Carlos fora, mas algumas vezes você precisa separar também algumas peças dele. Ó, isso aqui não. Dependendo do seu nível de consciência, né? Mas então, a música popular, ela vai atingir um determinado público, né? Vai despertar uma certa faixa de qualidade de sentimentos e vai passando, digamos assim, preenchendo essa fase de aprendizado, preparando essas pessoas para um nível superior. Aí, então, vem outras faixas, de outras sintonias, outras qualidades musicais. Então, você precisa desenvolver a sensibilidade. Primeiro, os rudimentos da música, né? Então, nós estamos desenvolvendo aí as nossas sensibilidades para as coisas rudimentares da música, né? Porque, infelizmente, vamos dizer, a música clássica, a música erudita, ela não está ao alcance de todo mundo, nem todo mundo recebeu uma preparação para receber, nem sabe, por isso que muitas vezes não gostam, porque não entende, não compreende a importância daquilo ali, então não foram preparadas para isso. Mas seria bom nós pensarmos em educar, né, os nossos filhos, os nossos descendentes, educar a uma música sublime, mas também participar de uma música, claro, dentro dos limites ali digamos assim, do tolerável, né? Porque tem algumas coisas que realmente não dá para escutar mais, né? Não podemos, mas não é mais passível. Nós não podemos ser mais passivos em relação a isso, né? Meu amigo, aí vamos. E nesse momento da entrevista, eu vou revelar porque eu quis partir do sagrado para o profano, não é? Exatamente porque a gente está vivendo um contexto. Foi há poucos dias, Eri, que você lançou o seu artigo, né, publicou o seu artigo sobre o desencarne da Marília Mendonça, né? Um artigo muito bem escrito, muito bem pautado, e eu tomo posição, Eri, sem o menor pejo, né? Então, quero dizer que eu concordo em toto com o que está ali no seu artigo, né? Porque eu sei que você sabe disso, você é uma pessoa já madura no movimento espírita. Você sabia que aquilo ali iria levantar um debate, como houve, né, em rede social, isso eu tenho certeza. Mas, Eri, quando você lança esse artigo sobre a questão, né, da responsabilidade do cantor, do compositor, Eri, aí eu fui comentar com você individualmente, por telefone. Eri, eu queria, você há de se lembrar, não é, que tanto que você escreveu no artigo, mas na conversa particular comigo, eu achei aquilo de importância muito grande, né? Que você escreveu em cima do fato do desencarne da cantora Marília Mendonça. Mas o Eri, na verdade, não estava discutindo a individualidade, não é, da moça, do cantor, e de nenhum cantor. Mas, Eri, eu queria que você explorasse aquela tua ideia. Você revelou para mim que esses jovens cantores, né, compositores, né, não são apenas, chega um momento da sua carreira, quando atinge um público extenso,
não são apenas uma individualidade, passam a ser uma entidade e uma instituição. Daí aumenta a grande responsabilidade, né? Você podia desenvolver esse teu pensamento aqui, Eri, que eu acho tão importante. Mas o Bruno Tavares hoje é uma instituição, porque ele é um influenciador. Ele está divulgando a doutrina espírita. E no dia que o Bruno Tavares falar uma besteira em relação ao movimento espírita, eu vou chamá-lo para conversar. E porque realmente nós somos instituições quando nos tornamos pessoas públicas, e passamos a influenciar outras pessoas. Porque a gente sabe, nem todo mundo tem a capacidade de discernir as mensagens, né? Então, às vezes, lê um jornal, às vezes vê uma manchete, uma chamada, um comercial, e toma aquilo como verdade, né? Hoje, na internet, principalmente que a coisa está meio líquida, né? As pessoas nem leem, nem se interam do assunto, mas vê só a chamada e já tiram a conclusão ali direto. Então, você tem um artista que hoje, através da música, a música de massa, né, alcança milhares de pessoas. Então, essa música, de alguma forma, ela vai influenciar o comportamento das pessoas, vai influenciar a opinião, o gosto e os conceitos que essa pessoa vai assumir. Então, é aquela coisa, quando ela vê todo mundo fazendo uma música, aliás, não é uma música só, né? É uma geração inteira, não é um cantor ou outro, é uma geração inteira cantando basicamente as mesmas coisas. Eu me refiro à música de massa. Então, a gente vê, eu nem vou falar do funk, né? Não vou falar do funk. Mas, por exemplo, hoje em dia, o forró de massa, né? Mesmo o pagode de massa, o sertanejo e tudo mais, assim, eles desenvolveram um padrão de mensagem, né? Que, a meu modo de entender, é muito dissonante com o que a gente espera da mensagem espírita, né? Então, é claro que nós não vamos censurar ninguém, não vamos criar aqui o index proibitório da música, que música você vai... Não, cada um é o seu. Agora, nós espíritas, nós pelo conhecimento que nós temos, nós já devemos ter um cuidado maior. E seremos cobrados, muito cobrados por isso, porque recebemos essa informação, né? E aí, aquela coisa, né? Eu digo, me diga que música que você escuta, que eu digo que tipo de espírita você é. Então, hoje a gente tem um padrão na música de massa ensinando para os jovens, para as crianças, né? Porque hoje não tem mais nem música infantil. Mesmo nos shows de calouro que a gente vê aí, shows infantis, o que as criançadas cantam lá? Músicas de adulto, né? Então, vão cantar as músicas da hora. Então, nas festas de batizado, que né, a pessoa se batiza lá e vai fazer um churrasco para comemorar o batizado. Música de festa de casamento, festa de aniversário de criança e etc. Qualquer cerimônia que se faça que coloca música lá, qual é a música que se toca hoje em dia, né? Às vezes até no Natal, né? Qual é a música? Qual é a mensagem que a música de massa passa hoje? Bebedeira, né? Os amores fortuitos, né? Infidelidade e tudo mais. Então, são conceitos que são ensinados através da música. A pessoa escuta, de tanto escutar aquilo ali, vai criando um padrão. Primeiro é cômico, primeiro é engraçado, primeiro é divertido. Depois passa a ser normal. Depois do normal passa a ser o certo, passa a ser o convencional, passa a ser o regular. E se você fizer alguma coisa diferente, você é careta, você é falso moralista. Então, porque cada gosto não se discute, obviamente que gosto se discute. Mas para mim, eu tenho que tomar conceito. Se eu abraço e me digo espírita, eu vou observar o que a minha doutrina diz. Qual é o melhor para mim? Qual é né? Já que o que eu objeto, o que eu miro, o que eu observo, o que eu desejo através da doutrina espírita? Um conhecimento, um aprendizado para desenvolver a minha espiritualidade. Ou seja, para eu evoluir. Então, o espiritismo vai me dizer os melhores condicionamentos. Aí eu quero evoluir, mas eu não posso largar a mão da minha bebedeirezinha, eu não posso largar a mão dos meus gostos aqui e ali duvidosos. Então, assim, as pessoas querem evoluir, mas não querem
cumprir, acham que, então, a moral é uma coisa que não se pode discutir, que não se pode mais cobrar. Obviamente que, quando a gente diz cobrar, é no sentido assim, não se pode mais nem comentar o que é certo e errado, é de cada um. Mas não foi esse o convite que o Cristo fez, né? Kardec diz que a doutrina espírita é a revivescência da moral do Cristo, né? É o verdadeiro cristianismo. Então, e ele nos convida a pregar isso aí. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que nós temos as nossas fraquezas. Nós não temos a autoridade de Jesus. Mas, mesmo assim, Jesus contou com isso. Ele convidou. E de pregar o Evangelho, a Boa Nova. Inclusive, porque não basta só sabermos o que é o certo e o que é errado. Nós já sabemos. Quando nós fazemos alguma coisa errada, o nosso próprio organismo já nos denuncia, nós já ficamos agitados. Alguma coisa no sangue já começa a agitar. A gente sente que, quando você sabe que você está fazendo alguma coisa, no mínimo duvidosa, o teu organismo já responde. A gente está no meio da balada de todo mundo, porque a gente não pode se separar, não pode criar uma bolha, nós temos a nossa vida social, e você não vai poder escolher a música toda hora, em qualquer festa que você vá. Você não, por favor, não toque essa música, eu não gosto. Não funciona assim. Muitas vezes você tem que se misturar. Agora, tem que ter a coragem de assumir um papel cristão, né? E tem hora que a gente tem que dizer, não, isso eu não tolero, isso eu não quero. Na minha casa não, na minha festa não. Vamos ensinar, vamos educar, vão nos acusar de falso moralista, de caretas, de tudo que for. Mas é aquela coisa, nós somos convidados a dar o testemunho. E, como disse Jesus, né, aquele que não tiver coragem de dar o testemunho da verdade não é digno de entrar no reino da verdade. O reino do céu, a nova era, a nova geração, não vai cair do céu prontinha. Nós vamos ter que construir. E não tem nova era se nós não melhorarmos o nosso padrão de comportamento, nosso padrão musical. Mas aqui eu quero até dizer uma coisa, né? Quando a gente diz a música, esse mundo que nós estamos falando é a música de massa, que é a música comercial, é aquela que atende aos interesses de certas indústrias, de certas ideologias. Agora, nós temos hoje músicas maravilhosas, cantores maravilhosos, músicos maravilhosos, compositores maravilhosos. E nós temos hoje uma internet que nos dá milhares de opções. Então, nós não precisamos mais ficar escravos do que a televisão, certos programas de televisão, do que certos canais de música estão lá no topo de parada. Nós temos milhares de opções e tem muita coisa boa nós podemos escolher. Então, é um pouquinho de cuidado e a gente não fica fora do mundo. A gente não perde de diversão, a gente não perde em alegria, a gente não perde nada para esse mundo, vamos dizer, banal. Nós podemos aprender e ter a nossa vida feliz, alegre, ter as nossas festas, porque tem música para todos os gostos. Então, é nesse sentido que a gente escreve, quando nós escrevemos artigo, é uma mensagem para os espíritos, é uma reflexão que nós fazemos e convidando as pessoas a fazerem essa reflexão e, se possível, em acordo com os nossos pensamentos, quem estiver pensando assim, tomar resoluções, procurar uma música melhor, procurar uma certa padronização no nosso estilo, respeitando, claro, o gosto dos outros, respeitando a opção dos outros, mas, sobretudo, aos nossos filhos, aos nossos netos, né, temos que ter o cuidado de educar e criar uma nova padronização. Né? Vamos subir o nível, né, um pouquinho. Meu querido Eri, eu tenho uma última pergunta para te fazer, mas eu queria dar uma opinião aqui rápida, né? Eu queria te dizer que você fique certo, você que foi tão alvejado aí em rede social, né? Você fique certo que o Eri, indivíduo, mas o Eri também, entidade e instituição com o portal Luz Espírita, deu o testemunho. Eu concordo em gênero, número e grau. Né? A gente precisa dar o testemunho da fé. Né? A fé que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Né? E o testemunho do teu artigo foi dado. Mas, meu querido Eri, uma coisa que eu me preocupo também, Eri, a gente vive na sociedade do espetáculo, né? E esses jovens cantores, né, essas grandes entidades, e que se entregam, às vezes, à música que desorienta, e quando desencarnam, você vê esse espetáculo midiático. A gente que conhece as leis
do mundo espiritual, do mundo moral. Eu fico pensando como isso tudo deve afetar o espírito desencarnante. Não é? Dificilmente fica em paz, não é? O que a gente viu nesses dias com o desencarne da moça. Mas nessa mesma linha, Eri, a última pergunta da noite, a gente está nessa faixa da grande transição, não é, Eri? Transição planetária. E é indubitável que vivemos a sombra da noite que acomete todas as artes. No caso nosso aqui em pauta, na tarde de hoje, à noite, na arte musical. Mas, embora que tenham os clarões ainda, os pontos de luz. Mas a pergunta que eu te faço, Eri, nesse mundo renovado de amanhã, ali mais na frente, essa noite, essa sombra vai passar e a gente vai ter a reconstituição dos valores, do bom, do belo, do nobre. A boa música vai ressurgir com toda a força lá na frente, Eri. Vai ressurgir radiante, arrebatadora. Então, a mensagem do Espiritismo é sempre positiva nesse sentido para aqueles que tomarem a resolução de buscarem, né? A nova era, o mundo de regeneração prometido para a nova fase para a qual a Terra já está em curso, né? Caminhando aí, adentrando, ela não é uma fase de perfeição, nem de muita elevação. Kardec diz que essa terceira fase do evolutivo da Terra, né? Primeiro veio a Terra na primeira era era mundo primitivo, na segunda era mundo de expiações e de provas. Na terceira era é a era de regeneração. Ainda não é uma era de espíritos evoluídos, são espíritos que já receberam conhecimento, que já se comprometeram com o bem, que já se comprometeram com a mensagem do Cristo, abraçar as virtudes e que querem, então, desenvolver melhor essas capacidades. Tanto Kardec diz que muitos dos espíritos hoje que a gente vê no mundo, né, que nós poderíamos dizer assim, pessoas que estão perdidas, né, que estão seguindo o fluxo, estão aí no meio da procissão da boiada, né? Então, esses espíritos, eles não são necessariamente maus, diz Kardec, né, na Gênese. No último capítulo da Gênese, né? A hora chegou, né? Traduzido bonitinho, está lá escrito lá, são chegados os tempos. Mas, em bom português, a hora chegou. Ou seja, nós estamos lá no limiar dessa transição. Então, diz Kardec que retiradas as influências negativas de massa, né? Vamos pensar assim, se hoje nós já tivéssemos uma qualidade musical elevada, muitas dessas pessoas, então, estariam alimentadas e animadas por essa música, estariam, então, numa situação melhor, estariam, então, desenvolvendo suas capacidades intelectivas e emotivas, já estariam num nível melhor. Então, aliás, nós podemos dizer, então, que a falta de um desenvolvimento de uma música espírita, por exemplo, desde a época de Kardec até hoje, nós temos aí um vazio nesse sentido, né? Claro, tem muito esforço hoje, precisa ser melhorado, mas já é um bom esforço. Mas, por exemplo, se nós tivéssemos tido, talvez um cuidado maior com essas artes, que tanto o Leon Denis dizia, cobrava, né? Se nós tivéssemos tido uma educação artística melhor, uma educação musical voltada para a espiritualidade, né? Então, talvez nós já estivéssemos aí sob influências muito melhores, adiantando o processo dessa regeneração. Mas vai passar, obviamente, para aqueles que já decidiram, que querem, que ainda não são pessoas boas, né? Você, nós não somos espíritos evoluídos, pelo menos eu imagino que você não seja. Eu, com certeza, não sou. Mas nós já queremos ser. E já trabalhamos para isso. Vamos escorregar aqui e ali, mas já queremos ser, nós já vislumbramos a coisa boa que é ser um espírito evoluído, que é ser um espírito qualificado, que é viver num mundo sem violência, né? Um mundo sem banalidades, um mundo sem coisas tão degradáveis como nós estamos vivendo no nosso mundo. Então,
Nós já queremos isso. Vamos trabalhar para isso. Agora, infelizmente, e por muitas vezes arrastados por essa música de massa, né, por essa comercialização banal, essa ganância que só visa o dinheiro, só visa o luxo, o poder, a ostentação de hoje, essa competição terrível que se faz em torno desse mundo de celebridades, que é um mundo mentiroso, tanto é que muitos deles, a gente sabe, vivem na depressão, né? Muitos artistas, eles confessam isso. Então, quando não envolvidos com drogas, com outras coisas até piores, então aí estão se perdendo, e tem que viver num mundo de aparências. Então, vamos construir esse mundo novo, vamos construir, vamos elevar o padrão. Então, vamos oferecer a proposta espírita, que é justamente a proposta de renovação de comportamento, né? O espiritismo não é para ficarmos, então, para nos encantar a nossa intelectualidade. É um compromisso que nós temos, até porque, como eu disse, justamente por termos mais conhecimentos espirituais em relação aos outros, nós temos um compromisso maior e seremos muito mais cobrados, né? Então, esse é o convite que o Espírito da Verdade veio trazer através da codificação espírita, né? Em nome de Jesus, e trouxe para Kardec, e Kardec apresentou isso para o mundo como uma proposta. Agora, como diz o próprio Evangelho, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Cada um que tome a sua resolução, né? Bom, meu querido Eri, eu queria te agradecer, viu? E também te parabenizar. Eri, você tem uma coisa na comunicação que eu acho importantíssima, e você traz o conhecimento, mas aliado à simplicidade da comunicação. Você não é prolixo. A mensagem do Eri, o homem intelectualizado, o doutor, entende, mas o homem do povo entende também, não é? E eu peço a Deus que você continue sempre assim. Você podia fazer a prece final, querido? Vamos fazer, sim. Vamos lá. Vamos. Então, eu vou, antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer também ao Bruno, nosso amigo, grande comunicador espírita, agradecer aos nossos amigos espirituais, agradecer especialmente ao meu anjo da guarda, que tem cuidado tanto de mim, com tanta paciência, né? Eu ouso pedir também pelos nossos irmãos, aqueles que hoje estão tão arrastados, tão ludibriados, tão fascinados por essa mídia descomprometida com Cristo, descomprometida com as virtudes espirituais. Que um alento, uma luz, uma música, uma nota, um toque de arte sublime venha tocar, venha penetrar nesses corações e arrebatá-los para os valores espirituais, para que eles possam achar o caminho da luz, o caminho da verdade e da felicidade, do nobre, do bom, do belo. E que nós possamos nos animar uns aos outros com espírito de fraternidade, com um alerta fraterno, com um incentivo responsável, com a mão amiga, o abraço, com a força, possamos nos ajudar nessa nossa jornada evolutiva, essa nossa busca e esse nosso desejo de penetrar a nova era. Que Jesus nos ilumine e nos anime. E que o nome de Deus seja louvado na pintura, na escultura, na arte, no sorriso, no abraço. Que assim seja, com a graça de Deus. Assim seja. Meu querido Eri, gratidão, viu?
Foi uma maravilha esse momento da gente, viu? Um beijo nessa alma linda. Até a próxima, viu? Eu que agradeço. Obrigado a todos.